você vai entender um pouquinho mais sobre as terminologias que a gente vai utilizar aqui na leitura do tarô. E aí você pode estar me perguntando, Drica, o que é terminologia? São nomenclaturas que a gente vai estar aprendendo, né, para fazer essa leitura do tarô. Na psicanálise também usa esses termos, na psicologia analítica de Jung também se usa muito esses termos, e nos textos esotéricos também, porque ele abre uma compreensão melhor da dinâmica psíquica. Então a gente vai aprender agora cada uma delas. Um arquétipo é um modelo universal pela qual se manifesta a realidade. Pense nele como um conjunto de ideias ou imagens ideais. Existe, por exemplo, o arquétipo do pai, ao qual veremos no tarô como o imperador. Existem bilhões de pais no mundo. E quando se diz essa palavra, cada um forma uma imagem específica do que é um pai a partir das experiências de vida que cada pessoa teve. Independente da visão que se forma, não há como negar que o arquétipo do pai existe. É um modelo universal. Existe o Deus Pai e a Deusa Mãe. De forma análoga, aqui temos os modelos de pai e de mãe. Há de se concordar que nenhum de nós tivemos pais e mães perfeitos, mas o modelo divino, ideal, esse existe. E é a partir dele que bilhões de pais e mães se formam aqui na Terra. Quando uma mulher se torna mãe, quer ela saiba disso conscientemente ou não, ela automaticamente entra em conexão com o arquétipo da imperatriz, arcano 3 do tarô. A partir desse modelo ideal, ela começa a ancorar essas energias aqui na Terra. Como vivemos num mundo de dualidade, onde a sombra e a luz se interagem, muitas vezes em desequilíbrio, acabamos por experienciar a sombra e a luz dos arquétipos. Pense num pêndulo preso por uma base. Este oscila para a direita e para a esquerda, luz e sombra, incessantemente. Mas a base, o arquétipo, se mantém, pois é a partir dele que a própria manifestação da realidade é possível. Tudo está dentro de um arquétipo. Durante os nossos estudos, iremos aprender a reconhecer esses padrões universais em nossas vidas, nossos comportamentos e nossas ações. Não existe arquétipo bom nem ruim. Este é outro mito que devemos quebrar, porque toda fase é um processo de desenvolvimento pessoal. Toda experiência é em seu âmago espiritual, pois nos conduz a um olhar mais verdadeiro sobre nós mesmos, mesmo que demore um tempo para que isso ocorra. O que existe é uma experiência equilibrada ou desequilibrada da energia arquetípica. O arquétipo em si é neutro, é tanto bom como ruim ao mesmo tempo. Tudo depende de como experienciamos essa energia. Se não buscarmos integrá-las conscientemente, podemos nos fixar num arquétipo manifestando sua sombra numa variedade de formas. Uma fixação no arquétipo do imperador, por exemplo, poderia tornar uma pessoa excessivamente materialista, fria e ditadora. Uma pessoa com o arquétipo do imperador equilibrada seria alguém que traz segurança, que tem uma palavra forte e que sabe enxergar o mundo de forma clara. Veremos como se manifesta a luz e a sombra de cada arquétipo no decorrer de nossos estudos. Viu como o arquétipo é interessante? Então, você entendeu que são padrões, né? São imagens que estão no inconsciente coletivo. Então, todos nós trazemos, por exemplo, coletivamente, uma ideia, uma imagem do que é ser, por exemplo, um pai. Né? A gente tem o ideal, né? Coletivamente, o que é ser um pai. Isso não quer dizer se o pai nessa realidade é bom, é mau, é ruim, isso não quer dizer nada. O arquétipo é a ideia primordial, é a ideia que está dentro do inconsciente coletivo, né? É o ideal. Então, cada um traz, por exemplo, existe o arquétipo do pai, é o imperador dentro do tarô.
né? O arquétipo da mãe, toda mulher quando se torna mãe, ela pega essa energia, né? Ela agrega a si essa energia desse arquétipo da imperatriz, que gera, né? É geradora, é maternal, é criadora. Então, toda mulher quando se torna mãe, ela está dentro desse arquétipo da imperatriz. Então, dentro desses arquétipos existe o louco, né, o aventureiro, o eremita, né, aquela pessoa que sai, assim, está muito interiorizada, às vezes ele se isola, né? Sabe aquelas pessoas que se isolam para fazer meditação, né, e se interiorizar? Então, é um arquétipo do eremita, que busca a luz dentro de si mesmo, né? O louco é aquele que hoje em dia a gente pode chamar dos mochileiros, né? Aqueles rapazes jovens que colocam a mochila nas costas e sai para conhecer o mundo, né? Sem se preocupar. No marketing já existe muito, eles usam muitos arquétipos, né? Justamente por causa de Jung, para poder fazer você, por exemplo, comprar. Né? Então vamos supor um perfume, né? Coloca lá uma mulher linda, maravilhosa ali, e como se te vendendo aquele arquétipo da beleza, né? Poderia ser um arquétipo da imperatriz, que fala da beleza, da feminilidade, né? Então usa muito, a propaganda usa muitos arquétipos para realmente vender os seus produtos, para você ver a profundidade que é tudo isso. Luz. Quando eu digo luz, ao que isso te remete? Provavelmente tem a ver com clareza, consciência, verdade. Luz é aquilo que foi compreendido e integrado no nosso ser. Não sofremos com aquilo que está sob os holofortes da luz, porque ela esclarece qualquer dor ou mal-entendido. Quando estamos em alinho com a verdade, não há sofrimento. Luz, então, diz respeito à manifestação clara, consciente e potencialmente benéfica. E agora você viu um pouco sobre luz, né? O que quer dizer a terminologia dentro do tarô sobre luz. Luz é aquilo que foi integrado, né, dentro da sua consciência. Então, tudo que está dentro desse holoforte da consciência não traz mais diversidade, não traz mais sofrimento, né? Não traz mais o caos, porque tudo está sobre a luz. E a gente sempre existe essa dualidade, né? Nessa realidade existe sempre sombra e luz. Então, aquilo que você já integrou dentro do seu ser, então a gente vai chamar aqui dentro da terminologia de luz. É o que foi integrado, o que veio à consciência. Porque o que está no inconsciente é o que está na sombra. O que está na consciência é o que está na luz. Sombra. Sombra diz respeito àquilo que está oculto, inconsciente, não integrado. Nossos instintos animais, por exemplo, são partes de nossa sombra. Normalmente, esses instintos encontram-se desertados no nosso inconsciente e vêm à tona em situações de perigo ou excitação. É quando experienciamos a força da nossa sombra. A sombra por si não é ruim. Ela é, na verdade, um depositório da nossa luz. Tudo que era luz, antes foi sombra. A sombra, o escuro, é a própria base da luz, sem a qual esta não poderia existir. Veremos no arcano O Diabo como a sombra pode também ser nossa aliada, se sabemos aproveitar conscientemente essa energia e transformá-la progressivamente em luz. Na verdade, o caminho da evolução é um constante processo de reconhecimento e iluminação das nossas sombras.
Então, tudo que está no inconsciente, que não veio à luz ainda, é a sombra, né? Então, aquilo que não foi integrado. E a sombra, ela, se não foi integrada, ela traz muita dor e sofrimento. Então, mas tudo passou, né? Tudo passou pela sombra. Por exemplo, existe luz porque existiu sombra. Então, a sombra é essa parte inconsciente dentro de nós mesmos, né? Que a gente tem que entrar em contato, levar essa luz, levar essa consciência para que você possa vivenciar o aspecto luz desse aspecto sombra. E a sombra e a luz é a nossa dualidade, né? E cabe a você escolher qual caminho tomar, né? Ou da sombra ou da luz. Inclusive tem um conto, né, xamânico que fala que existe 2 lobos dentro de nós, né? O lobo bom e o lobo mau, né? Que é a sombra e a luz, né? E fala que existe essa luta constante dentro de nós mesmos, né? Dentro da nossa consciência e inconsciente. E aí teve um seguidor do xamã que falou assim, mas qual que vence? Qual o lobo que vence dentro de nós? Aí ele falou assim, aquele que você alimentar mais. Então, quando você faz uma investigação profunda dentro de você, né, e você vai realmente mergulhando para dentro, entrando em contato com esse inconsciente para ver realmente quais são as minhas sombras e integrá-las dentro de você, porque o importante é isso, não rejeitar, porque ela faz parte de você, né? Mas você integrá-la e dominá-la, que seria aqui na carta do tarô, a carta da força, né? Então você pega esse instinto, esse ego, né? E essa sombra, e aí você leva essa luz para aquilo que está inconsciente dentro de si mesmo. E aí realmente você vai fazendo uma mudança, né? E escolhendo cada vez mais ter consciência daquilo que está submerso dentro do seu ser. Arcano. Retomando brevemente a esse conceito, que já foi anteriormente explorado, o arcano diz respeito a uma experiência sagrada. Alguns referem-se aos arcanos como os arcos da vida, espécie de portais de amadurecimento que vamos atravessando com o passar do tempo. O tarô é subdividido em 2 categorias de cartas, os arcanos maiores e os arcanos menores. Essa estrutura será abordada mais à frente, mas é importante perceber que em todas as cartas do tarô estamos falando de experiências sagradas. As cartas do tarô não foram concebidas aleatoriamente. Provavelmente vieram a partir de um profundo estado meditativo, onde o sujeito que criou o tarô conseguiu perceber conscientemente e simbolicamente cada um desses tipos de experiências, registrando-os de forma gráfica. Arcano, ele se refere à experiência sagrada, né? Então são como portais das experiências que a gente vai passando de fase em fase. Então são como se fosse um arco e flecha, né? Que a gente vai atravessando dentro desses arcanos maiores, né? Que são chamados também de arquétipos. E os arcanos, eles são divididos em arcanos maiores e arcanos menores. Inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal diz respeito aos conteúdos ocultos ou não integrados individuais, enquanto o inconsciente coletivo diz respeito à somatória de experiências ocultas e não integradas da humanidade. O inconsciente coletivo é como um grande computador de formas de pensamento que paira sobre a Terra. Cada aglomerado de seres vivos reúne em torno de si um inconsciente coletivo. Existe o inconsciente coletivo da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. É possível baixar dados desse inconsciente coletivo, ou até mesmo enviar dados para ele.
Estamos fazendo isso o tempo todo. Uma das metas da iluminação é se desvencilhar dos pensamentos danosos do inconsciente coletivo, que trazem toda a bagagem de sofrimentos e questões mal resolvidas da humanidade. Quando você resolve suas questões individuais a partir do processo de interiorização, está auxiliando a toda a humanidade, pois está trazendo clareza ao inconsciente coletivo humano. E muitas pessoas podem pegar carona nesse seu grau de compreensão atingido, formando uma malha de ajuda mútua. Bom, o inconsciente coletivo é tudo que não foi integrado dentro da humanidade. Como indivíduos, a gente tem, por exemplo, o pensene, né? O pensene de cada indivíduo, isso forma aqui em torno da Terra o consciente coletivo. Então você tem o inconsciente coletivo, por exemplo, da sua casa, dos seus familiares que você convive, existe um inconsciente coletivo ali. Existe um consciente coletivo do seu bairro, da sua cidade, do Brasil, do seu país e do mundo inteiro. Por isso que é muito importante você saber sobre quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, né? Para que você possa, quando algo inconsciente, um pensamento, né, desse coletivo entrar dentro do seu sistema, você perceber isso e perceber que aquilo não te pertence, né? Então, aí dessa forma você pode estar liberando, limpando essa informação que entrou dentro do seu sistema. E no nosso curso do Reiki, o introdutório gratuito, a gente já fala sobre esse pensene, né? Mapear esse pensene para você realmente perceber o que é seu, o que é do coletivo, né? O que é do outro. Então, se você não viu ainda nosso curso introdutório gratuito, olha aqui no link para você poder acessar e ter mais conhecimento, mais bagagem ainda, né? Olha lá. E como todo inconsciente, por exemplo, o seu inconsciente, ele sabe até a data que você vai morrer, ele sabe tudo sobre você. E o inconsciente coletivo também sabe de todos os acontecimentos, né? Antes deles acontecer. Existe um aparelho que mede, que faz essa medição desse inconsciente coletivo. Por exemplo, quando houve aquele acidente das Torres Gêmeas, né? Antes do impacto do avião nas torres, esse aparelho detectou uma frequência muito alta, subiu lá para cima. Então, avisando que o inconsciente coletivo já sabia de algo grande que ia acontecer. Então, assim, esse inconsciente ele traz essa informação também. E existe esse aparelho que detecta essas informações. O ego é uma estrutura consciente e racional que utilizamos para interagir e articular com o mundo. O ego por si não é bom nem ruim. É um simples instrumento com o qual, invariavelmente, teremos que usar se quisermos realizar qualquer coisa na realidade material. É através dele que colocamos ordem nas nossas ideias, que nos comunicamos e interagimos com a nossa realidade tridimensional. Ele, por natureza, é pequeno, se formos avaliar a proporção que possui o nosso ser. O ser é tanto consciente como inconsciente, e o consciente é apenas a pontinha do iceberg. Viu aí como o ego é importante? Então, o ego é uma estrutura consciente e racional para que você interaja aqui nessa realidade. Tudo que você for fazer aqui nessa realidade, você vai precisar desse ego para você realmente colocar os seus sonhos, os seus desejos. Sem ele, nós estaríamos todos juntos e misturados, né? E não teria aquela individualidade. Então, o ego, ele separa, nos separa uns dos outros, né? Ele está a serviço mesmo de um propósito aqui dentro dessa dimensão. A carta da força, ela fala muito sobre isso, né? Essa aqui é a nossa consciência maior, nosso self, e ela se domando
esse ego. Então é importante, sim, o ego é importante, a gente não existe, ele é bom, ele é mal, não existe isso. O ego está a serviço de algo, né? Mas você não pode também deixar essa pessoa, né, essa pessoinha do ego ficar solto não, porque senão ele começa a fazer bagunça, né? Então a sua consciência maior, o seu self, ele tem que estar dominando esse ego, né, para que ele realmente não te leve a fazer coisas, porque ele é muito reativo. O ego, ele tem essa reatividade, ele quer te proteger, né? Ele é como se fosse uma criança. Então, realmente ele tem que estar com as rédeas firmes nas suas mãos para você, a sua consciência maior, tá realmente controlando ele, e aí sim, ele domado, né, você com essa consciência maior, direcionando ele, aí sim você pode, ele vai ser uma grande contribuição na sua vida para que você realize tudo nessa realidade aqui. Para você tá domando esse ego, você tem que estar percebendo como ele está dentro do seu sistema, né? Então, vamos supor, se você está com muita reatividade, tudo que acontece você fica reativo. Então, o ego, ele está à frente disso aí. Ele está reagindo, né? E não está no controle. Muito bom para você fazer esse autocontrole do ego é você estar, além da autoobservação, né? E você estar presente no seu momento e observar que ele está à frente, você pode controlar, você pode fazer uma escolha. Não, peraí, né? Aí eu falo assim que até converso com ele, falo assim, não, peraí, calma, né? Vamos respirar aqui e você não deixar ele solto fazendo a bagunça que ele quiser, né? Uma forma muito boa também é você estar meditando. Então a meditação, ela vai estar te ajudando a controlar isso, a observar e a estar cada vez mais presente para que você esteja no controle do seu ego, tá bom? Self. Self é o ser pleno, integral, consciente e inconsciente. O círculo que tudo engloba. A iluminação é um processo de nos tornarmos conscientemente nosso self, trazer os conteúdos do inconsciente para o consciente, até que se esgote o que há para ser integrado. Se vamos atingir isso algum dia, não sei. Mas é esse caminho que todos os seres do universo fazem. Não importa quantas voltas deem em seu trajeto. Existem alguns exemplos de iluminados como Siddhartha Gautama, Jesus Cristo e outros mais, né, que estiveram aqui na Terra e conseguiram integrar esse inconsciente e o consciente. Então eles, através disso, eles se conectaram com tudo e com todos. A gente pode falar que eles venceram o lado sombra deles, eles trouxeram a luz para a sombra. E a Carta do Mundo, ele fala muito sobre isso, né, sobre essa integração do ser. Então o consciente, ele é só a ponta do iceberg. Então é importante você caminhar nesse processo. Quando a gente vai chegar, não sei quanto que você está disposto a trabalhar essa autoiluminação em você, né? Então quanto mais você trabalha, eu conheço pessoas que às vezes, por exemplo, medita 6 horas por dia, até mais, né? E realmente estão direcionadas para conseguir isso. Então, eu acho que é um trabalho contínuo dentro de você para que você alcance esse self, essa autoiluminação, né? Que a partir disso, quando você se ilumina, você sai da roda da samsara. E aí você não precisa mais encarnar nessa realidade. Então, é bem legal isso, né? A gente trabalhar dia a dia, se esforçar um pouquinho aí, né? Para integrar isso dentro da gente, tudo que está no inconsciente e vencer todas as nossas dores e sofrimentos, né? As nossas sombras, que dentro dessa realidade aqui, poder realmente estar vivendo nessa realidade com total facilidade, alegria e glória.